Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pilates Fora da Caixa. E aqui vocês já sabem, nesse espaço a gente pretende mostrar tudo o que o Pilates pode ser. Esse episódio é um episódio muito especial. É o episódio que marca o final da primeira temporada desse podcast. Mas calma, que a gente já está preparando uma segunda temporada cheia de novidades, com convidados especiais. E para não perder nada, primeiro se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para saber quando a gente vai retomar aqui com essa temporada, tudo bem? Isso aí, gente. O último episódio da primeira temporada e a gente está fechando assim com chave de ouro. Com um convidado muito especial. A gente vai falar um pouco da raiz do método, da história do Joseph. E a gente trouxe um especialista para falar sobre isso. Um cara que estuda muito, historiador, praticante e que conhece muito do método Pilates também. Então, não perca nenhum pedacinho desse episódio. Vamos entender mais assim sobre a essência do método, o que trouxe para essa história. E aí, a partir disso, a gente tem um trabalho mais fidedigno, certo? Então, para começar, eu queria apresentar essa pessoa especial, que a gente tem muito carinho. Ele é fisioterapeuta, deixa eu ler aqui para não perder nada. Formado na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, né, em 2003. Sim. Especialista em gestão em saúde pela Fiocruz. Conheceu o Pilates em 2014, então já tem uma jornada aí, galera. E ele faz workshop pelo Brasil, fora do Brasil, falando sobre a história, porque ele tem, assim, arquivos incríveis e raríssimos sobre a história do Joseph. Então, não perde nem um pedacinho. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigado pelo convite, a Fernanda e a Adriana. É um prazer estar aqui, contar um pouco dessas histórias, da minha pesquisa, dessa paixão que eu tenho pelo método Pilates, pelo legado de Joseph. Eu também quero te agradecer pelo seu tempo, né? Que tempo hoje em dia é algo que a gente tem tão valioso, né? Disponibilizar, assim, para poder compartilhar a experiência e conhecimento, esse conhecimento dessa história tão rica e tão importante para nós que somos professores, né, de Pilates. Sim. E para aquelas pessoas que praticam e que elas também têm muita curiosidade de saber da história, de onde tudo isso começou, quais foram as ideias dele para criar um método tão valioso, né, tão rico e tão poderoso. Então, muito obrigada. E para começar, Alisson, antes da gente começar assim a falar sobre o Joe, a gente quer saber um pouquinho de você. Então, conta para a galera de casa quem é o Alisson, como ele conheceu o Pilates, qual foi a trajetória dele, por que começou a querer saber mais sobre a história, porque até então a gente tinha poucas informações, né? Então, seu trabalho assim é riquíssimo para o nosso meio. Conta um pouquinho de você para a gente. Eu conheci o Pilates em 2014, eu fui fazer um curso, que não era curso de Pilates, eu falo, né? Era uma mistura de muita coisa. Eu sou de Minas, do interior de Minas, e aí fui fazer esse curso que era essa mistura toda, e com a Kátia Marota, que foi minha professora, e eu não entendi um pouco, né? A minha curiosidade, sempre gostei de história, não entendi essas histórias que a gente ouve ainda, né? Que não são verdades. E aí a gente vai descobrir isso junto, né? Isso. E aí ela veio a São Paulo em 2015, em janeiro, fazendo uma certificação em Pilates clássico. Aí voltou, né, com a cabeça toda e com todo conhecimento, aí fui entender, né? Tinha dado um Google naquilo, depois daquele curso que não era curso de Pilates. Esse curso durou quanto tempo? Acho que foram 2 finais de semana. E aí, eu não entendia, porque a gente aprende aquele circuito, aquelas maluquices, né? Bola, tetaband, aquela mistura toda. E eu não tinha visto isso nas fotos, nos arquivos que eu tinha dado o Google, né? Falei, como é que você vai trabalhar com quarta reforma no estúdio? Como é que você trabalha com isso, com aquilo? Aí, quando ela voltou, com esse conhecimento desse curso clássico, aí as coisas encaixaram. E eu continuei meu estudo, a minha pesquisa, e que não parou e não para até hoje. E você continuou estudando com ela, o clássico, depois? Sim, continuei um tempo, sim. Em 2014 isso, 2015 já. 2015, clássico. Tá. E aí modifiquei, né, minha forma de ministrar as aulas e minha pesquisa também, né, se aprofundou mais. Aí vieram as biografias. E essa curiosidade, assim, foi a partir do momento que você teve o primeiro contato ou isso foi surgindo com o tempo, assim? Você falou, primeiro contato. As coisas não estão... Né? O primeiro Contou contato. Aquela história que legal. Que a gente ouve rapidinho, né, com alguns mitos, aquilo me chamou a atenção. E todo mundo passava muito, de uma forma rasa, né, pela história dele. Sim. E eu queria aprofundar, entender o porquê, né, o que me indagava muito as 2 viagens a Nova York, que eu não entendi. Por que ele foi e voltou? E aí nessa pesquisa, né, aí veio a biografia do Javier, né, em 2014 eu fui ler, em 2017,
né? Que é um fantástico aquele livro, né? Depois veio a biografia da Eva, e a da Cat em 2022, a última. E tem o Cage Lie, John Steele também, que conta, né, essa história. E de outros artigos que eu venho encontrando, artigos de jornais, revistas, para montar esse quebra-cabeça, né? Porque é um quebra-cabeça. E seu material é maravilhoso, né, Alisson? Olha, para quem já foi num congresso, já participou de algum workshop do Alisson, ele tem, assim, um material, gente, que vale muito a pena. Então, onde ele estiver, siga e vai atrás, tá? Quem tiver curiosidade em conhecer a história, lógico. Então, Alisson, olha só, quando eu fiz a minha primeira certificação, também lá em 2008, a história que eu ouvi foi que ele era um enfermeiro que foi preso na guerra, e aí ficou lá preso num campo de concentração, e como ele era um enfermeiro, ele tinha conhecimentos, e aí ele começou a reabilitar os soldados, usando aquelas molas das camas, e já daí aquilo, para todos, era a verdade absoluta. Mas eu suspeitava um pouco disso. Um enfermeiro, eu nunca vi que o Joseph tinha uma formação. Então vamos começar por aí, já desse quebrar esse mito. Esse mito, porque muita gente deve acreditar nisso ainda, que né? essa história Sim. que é mais contada. Até os alunos que nos procuram, Sim. o mínimo que eles sabem é isso. Quando é mínimo, é esse mínimo que eles conhecem. Na verdade, Joseph estudou, né, a educação obrigatória na Alemanha até os 14 anos. E os documentos se perderam, né, durante as guerras. Então, os biógrafos acham que ele estudou até os 14 anos. Então, seria a 8ª série antigamente, 9º ano, o ensino fundamental. O que era muito comum na Que era época, muito comum, né? sim. E porque aos 16 anos ele muda de cidade para trabalhar, né? Foi ter sua primeira profissão, que era aprendiz de cervejeiro, como um bom alemão. Uhum. Então, a gente não vê que ele fez um curso de graduação, um curso técnico, né, em nada, em enfermagem, ou fisioterapia, ou educação física. Então, ele é autodidata mesmo, né, um estudioso, um curioso, né, pelo estudo dos livros, das pesquisas de cultura física da época que surgiram, né, mas que ele se formou, tem algum curso, né, e enfermagem, né, eu acho impossível, né, ter se tornado enfermeiro. A gente vê essa história contando ainda. E em relação aos campos, né, a gente ouve aquela história que ele tirou as molas dos colchões para tratar feridos de guerra. As molas não eram dos colchões, né, as molas eram das camas. Eram molas muito pequenas, molas de 10 centímetros, né, eu tenho fotos disso. É uma sequência de molas nessa grade da cama, que mais ou menos um conjunto de 12 real molas. Essa história das molas. Ele usava mesmo as molas. Talvez Sim, tenha, acho que talvez tenha pensou... saído a ideia daí, Isso, né? Mas não mas aquela, especificamente aquela mola, Mas ele né? não chegou, então, a reabilitar soldados? Não, Não assim, existe nenhum registro disso? Não, mas aí tem as molas pequenas, então se a gente for colocar um handle nela, uma alça de pé, Perfeito. não tem como fazer nada. Né? Eu tenho uma mola bem parecida, que eu mostro isso, que não tem essa possibilidade de isso virar, né, uma reabilitação. Mas eu penso que ele pensou já no sistema, né, na resistência da mola, para o que futuramente criar, fez, né, os equipamentos e o que a gente trabalha hoje. E você sabe que, falando disso, eu já escutei bastante falando que, né, por ele ser um autodidata, que ele conhecia um médico, não sei se isso é verdade, e que ele sempre estava ali cuidando do jardim, não sei, fazendo alguma coisa ali pelas redondezas, e essa pessoa deixava ele entrar e usufruir da biblioteca, que tinha uma biblioteca ali com livros de saúde, né, e que isso influenciou muito o trabalho dele. Você sabe alguma coisa a respeito? Sim, na biografia da Eva, ela conta isso, né, o irmão, né, caçula dele estava doente e o médico foi tratá-lo e viu o interesse dele, né, pelo estudo do corpo, então deu a ele um livro de anatomia, onde que ele começou a estudar. Ele tinha, então acho que era 9 anos de que idade. que tinha alguma doença, porque a gente também, eu aprendi que era ele, que Ele foi sempre foi uma uma criança muito criança doente. O irmão veio a falecer, né, esse irmão dele. Ele tinha, né, a gente tem uma reportagem de Clara, em 1972, onde ela menciona que ele sofria de asma. Então, que comprova... Asma, raquitismo, já ouvi falar também. O raquitismo... porque eu acho que na época também, pela informação que tinha, acho que as crianças sofriam muito eram disso doenças no geral, comuns, né? No Cage Lie, o John Steele relata sobre isso, né? Que ele tinha uma característica de quem tem raquitismo, que é o rosário raquítico, que o externo, a articulação, ela não se consolida. Então, quando ele fazia umas inspirações forçadas, o externo movimentava, quando ele estava de bom humor no estúdio. E no leito de morte ele não conseguia fazer isso. Né? Que a causa da morte dele foi por pneumonia. A gente vai chegar lá, muito bem. Vai chegar lá. E aí, vamos voltar um pouquinho, assim, na infância dele. Porque, assim, eu penso que a escola alemã, a parte de
movimento, assim, eu acho que naquela época já era bastante incisivo em relação à educação física, né? E também tem as questões da família, do pai e da mãe. Então, fala um pouquinho, assim, as influências que ele teve na infância, para que o pessoal entenda um pouquinho em casa, assim, do que você estudou. O pai, né, trouxe uma grande influência para ele. Surgiu em 1811 em Berlim as praças ginásticas, ou Tannverein. Então a gente tem uma foto, né, onde tem o pai, em Mönchengladbach, e onde que tinham cavalos, tinham barras, tinham halteres. O pai dele era responsável pela guarda e manutenção desses equipamentos. Os documentos que foram encontrados. Então o pai dele não era ginasta? Não. Ah, Que a gente era escuta essa responsável história, lá. né, que o pai era um ginasta grego, né, na verdade não é, né, não há descendência grega na família. Então o pai, ele participava junto com esses homens, né, era um clube exclusivo para homens. A gente vê essa foto, todo mundo de uniforme cinza, onde que eles praticavam, né, atividade física. E imagino que o pai tenha levado o Joseph, né, logicamente, para conhecer. E o pai tinha uma grande paixão pelo Eugene Sandel, né, que era o pai da cultura física. Sim. E passou essa paixão do Eugene Sandel para ele e para os filhos. Inclusive tem uns materiais, assim, com coisas muito próximas, né, do que ele Sim. criou posteriormente, né? Algumas biografias relatam, né, que as molas vieram das ideias do Eugene Sandel, que ele já criou uns kits em 1902, 1896, alguns elásticos, algumas molas para serem trabalhados. Ele vendia uns kits que posteriormente, né, Joseph pode ter tirado a ideia se baseou por aí, né? baseado para colocar nos equipamentos que a gente utiliza hoje. E a mãe dele, Alisson, a mãe dele realmente era uma naturopata? Porque ele tem muito essa questão, né, de olhar a saúde global, assim. Então, eu li algumas coisas sobre ele, então ele pensava, olha, o ser humano precisa tomar sol, precisa se higienizar da maneira correta. Ele pensou em camas que daria uma melhor qualidade de sono. Então, eu penso que esse contexto geral, ele deve ter tido influência também. A mãe não era naturopata, Não. então? Não. A mãe era operária de fábrica. Olha isso, gente. Gente, vocês estão aí de queixo caído também? E o pai, a profissão do pai, né, oficialmente é serralheiro, mas a gente vê às vezes como metalúrgico, como ferreiro. Então, eu imagino que os dois tenham se conhecido, né, nas fábricas têxteis, que Mönchengladbach foi o centro da fábrica têxtil da época, plantações de algodão durante a Revolução Industrial, após a unificação da Alemanha em 1871. E aí a mãe era operária de fábrica. Após o casamento, tiveram 10 filhos nessa família. Uau. E então ela não tinha condição mais de trabalhar. E então cursar naturopatia era uma coisa difícil, né? De ter um curso, uma formação em naturopatia. Então a mãe não era naturopata. Mas essa grande influência que ela trouxe, né, para ele, o pai também. A gente vê ele fazendo patentes, criando as patentes dele em 1930, que eu falo que é as patentes dos mobiliários, né? Que ele criou em fevereiro a chair, que é uma cadeira como se fosse de balanço, uma poltrona, e em julho ele cria a cama, a famosa V-bed, e o bed or couch no sofá. E essa cama tinha um formato em V mesmo, Sim, assim? uma cama Porque em ele V. falava que as pessoas se mexiam muito durante a noite, acordavam muitas vezes, né? Sim. Então ele queria arrumar uma forma das pessoas posicionarem o corpo de uma forma que ficasse completamente relaxados, né? E que tivesse uma qualidade... Ergonomicamente, isso que ele utilizava esse termo, né? Qual que o que é o termo? descanso ele tem que ser ergonômico. Ergonômico, sim. Né? Onde a musculatura e as articulações façam um repouso ideal, e não essas camas retas que a gente até hoje utiliza. Sim. E ele tentou, né, fazer com que esse projeto fosse fabricado em larga escala, mas não conseguiu, né? Não, infelizmente não. E então, depois de, eu acho que ainda lá, né, perto da fase do adulto jovem, né, de Joseph. Primeiro, como que é o nome verdadeiro de Joseph? Já vamos voltar aí. Porque eu já ouvi algumas coisas que a gente fala errado o nome dele, que não é dessa forma que a gente conheceu. Hubertus Joseph Pilates. Hubertus antes. Hubertus. Aí quando ele solicitou a cidadania americana em 20 de junho de 1929, que ele trocou, né, Joseph Hubertus Pilates. Ele troca o sobrenome pelo nome. Muito bem. Mas foi quando solicitou a E cidadania tem essa americana. relação do Pilatus para Pilates ou não? Você não achou nada a respeito? Na verdade, esse sobrenome, né, a origem começou por volta de 1700. As pessoas compravam terrenos, né, na zona rural. E, por exemplo, Adriana Camaroto. Então, ali moram os Camaroto. E como as pessoas tinham dificuldade, né, eram analfabetas, ali moram os Bararoto. Eles moram o Hararoto. Então, eles iam modificando. Então, começou com placas, plates, platos, pilatos, pilates. Então, até chegar nessa modificação,
A gente tem um tio paterno já com o sobrenome Pilates ainda. E depois os irmãos e o pai dele como Pilates. Pilates mesmo. Pilates mesmo, né? A gente tem o primeiro tio Pilates. E dentro da família dele, desses 10 irmãos, alguém continuou com ele nesse trabalho, né, de desenvolvimento do método? Ou a maioria, cada um foi fazer alguma coisa da vida e realmente só ele se dedicou a isso? Porque tem um irmão que tem a questão dos equipamentos da construção. Que é o Fred. Né? Tá, o Fred. Na verdade, foram 10 filhos, 6 chegaram à vida adulta. 6. 4 morreram da criança. E ele foi para... Quando ele se mudou para Nova York em 26, definitivo, já morava o tio, padre, em Nebraska, irmão da mãe, tio materno. Uma irmã morava também com o tio. E o Fred já morava desde 1923 em St. Louis. E o Fred era mais velho que o Joseph ou era mais novo? Mais novo. Mais novo. O Fred era mais novo. O Joseph é o segundo filho do casal. Tem Ana Maria e Gertrudes, a primeira, e Joseph é o segundo. E aí dizem que ele veio a Nova York, quando o Joseph se mudou, para ajudar a construir os equipamentos. No porão do prédio do 939 da 8ª Avenida. E é verdade que ele trabalhava num circo? E foi nessa época que ele foi preso como um estrangeiro inimigo? Sim, na verdade, o grande sonho dele era aprender boxe. E Londres era a meca do boxe da época. Então, qualquer profissional que quisesse se tornar, né, um grande profissional do boxe, iria para aprender boxe lá. E aí ele chegou em janeiro lá de 1914 para aprender boxe e procurou emprego. É sempre interessante que quando ele se muda de cidade, ele sempre procura emprego. Acho que é para manter água, luz, né, alimentação, Sim. moradia. E aí ele não conseguiu, achou um emprego no circo. Né, essa história é real. Então tinha uma trupe Webb Brothers rodando, né, pela Inglaterra, várias cidades. Estava em Blackpool quando estourou a Primeira Guerra Mundial e ele foi considerado inimigo estrangeiro, né? A Alemanha contra a Inglaterra nessa Primeira Guerra. E ele foi preso. Passou por 5 campos de detenção. Ficou quase preso 5 durante anos. toda a guerra? Toda a guerra. A guerra terminou em novembro de 1918, quando ele foi liberto desses confinamentos, mas ele só chegou porque ele ficou 3 anos e meio no campo de No-Clow, na ilha de Man. Então, essa ilha, você teria que sair do porto de Londres para o porto da ilha e de trem até o campo. Então, a guerra terminou em novembro de 1918, ele só chegou no campo em março de 1919. Nossa. Quase 5 meses até chegar. Dizem que o último demorou 1 ano para sair do campo. Tinha uma média de 26 mil homens nesse campo. E você falou que ficou muito no começo lá da sua pesquisa, né? Ai, por que ele foi, voltou? Você encontrou o porquê disso? Porque, na verdade, o Ned Fleischer, né, foi um grande amigo dele. O Ned Fleischer era o dono, né, e o editor da revista Ring Magazine, uma revista especializada em boxe, que existe até hoje. E ele era um olheiro, né, ficava procurando profissionais que se destacavam. Então ele ficava pela Europa, pelos Estados Unidos. Então imagino que ele tenha se encontrado com Joseph. Joseph estava em Hamburgo nessa época, e em Gelsenkirchen também, né, ficava nessas cidades. E ele tinha montado uma escola de boxe, Joseph. Tá. Pilates Boxe School, quando ele saiu do campo, né? Ele aprendeu boxe dentro do campo. Segundo Javier, o campo de No-Clow foi o berço do boxe alemão. Olha. Vários profissionais do boxe, né, aprenderam boxe ali dentro e se profissionalizaram. E ele abriu sua escola de boxe, então, Ned Fleischer, né, rodando pela Europa, deve ter se encontrado e ele contou que estava criando um sistema, um método de exercício chamado Contrologia, e Ned Fleischer deve ter falado, nada melhor do que a América, né, para você expandir Explorar, esse conhecimento. né? E aí, dizem que foi o Ned Fleischer que colocou ele na 8ª Avenida. Né, esse prédio, você vai morar aqui, você vai montar o seu estúdio aqui na Broadway, né, em Manhattan. E aí ele agradece, né, tem cartas agradecendo ao Ned Fleischer, e até no prefácio do Return to Life ele agradece a ele, esse amigo, por ter colocado ele em Nova York, no lugar que ele colocou. Então, imagino que ele foi, em 1925, para conhecer, Sim. né, convite do Ned Fleischer. Ele chegou lá, acho que me parece que em novembro, acho que passou o Natal com a família, com os tios, né, com os 2 irmãos que moravam lá, e deve ter conhecido o local, o prédio estava avenida, estava uma escola de dança funcionando, a escola estava se mudando de lá. Então, imagino que ele já tenha pensado, né, vamos conversado com o proprietário, vamos alugar esse espaço para me montar no meu estúdio. E em abril de 26 ele volta em definitivo e nunca mais ele volta à Alemanha. E aí ele já tinha toda a estrutura de equipamento já Não. desenhado? Pelo menos desenhado, sim. Ele já tinha a patente do Fault Corrector, de 1922, e o Reform de 1924. Então ele já tinha essas 2 patentes, mas quando ele foi, parece que não levou nada, nenhum equipamento, nenhum acessório, então ele
chegou em Nova York 26 em abril e o estúdio só foi aberto em março de 27. Né? Mas a gente vê um anúncio já ele com jiu-jitsu, lutas, tá? Trabalhando no estúdio antes de se tornar um estúdio propriamente de contrologia. Então, vamos dizer que a primeira influência assim, maior foi de lutas, porque depois veio a dança, né? O balé, eu acho que profissionais da dança. por conta ali da região que ele estava, né? Em Nova York. Sim. E aí, mudando um pouquinho assim, eu queria falar um pouco sobre a filosofia através da contrologia, né? Então, o que o Joseph queria passar além de exercícios físicos. Você conseguiu, dentro das suas pesquisas, assim, entender o caminho que ele queria levar o método, o que ele queria deixar, assim, de informação final para as pessoas que praticavam o método dele? Tem alguma coisa que você queria colocar? E se finalmente ele conseguiu, né, deixar algo disso para um legado? Porque ele tinha uma preocupação com a saúde das pessoas, Sim, né? Então não era só exercício físico, né? Tinha um contexto ali. A gente observa que ele queria um corpo funcional, que um corpo que funcionasse, né? As articulações, os músculos, que as pessoas tivessem, né? Não fossem sedentárias, como a gente vê. Né, tanto é que ele criou a cadeira com a intenção das pessoas terem isso na sala de casa, né? Justamente. Tipo, para ter esse hábito diário mesmo. Eu acho isso sensacional. Até hoje a gente tenta, né? Né, Fê? Nós que somos educadoras físicas, nossa, gente, eu tento muito, assim, colocar uma rotina diária de atividade física nos alunos que procuram um estúdio e tal, mas olha, eu imagino que a labuta dele foi grande, a nossa também é. Continua sendo. A Wunda, no entanto, era um ginásio em si, que ele falava, né? Ela era uma poltrona, uma cadeira de sala de estar, ou de... Que é uma delícia de sentar, por sinal, né? Ou de sala de jantar, né? Porque o John Steele falava que as cadeiras da sala de jantar eram Wundas, né? Da casa dele. E, então, quando você vira a cadeira, ela vira um ginásio em si. Né? Sim. Eles dizem que os apartamentos estavam ficando pequenos em Nova York, então criou um equipamento pequeno para que as pessoas tivessem para se exercitar dentro de casa. Olha que ideia incrível, né? Ai, gente, ideia incrível. Eu sou muito fã dele. E você, assim, você tem ideia do porquê que ele criou esse método e que dor ele queria sanar no mundo? Ele criou um método, acho que de tantas influências que ele viu, né, que ele observou, porque ele era um autodidata, um grande estudioso. E acho que a atividade física pertencia a ele, né? Ele não se reconheceria sem ser essa pessoa que pudesse difundir tudo isso, né? Ele não poderia ter outra profissão, talvez, senão algo relacionado a isso, porque, pelo que eu entendi, ele respira, né? Exercício desde criança. Sim, desde criança, né? A gente vê o boxe aí. Eu falo que, graças a Deus, a escola de boxe não deu certo. Porque se ele tivesse tornado um boxeador, né? Não teria... a contrologia a gente não teria conhecido, né? Mas é desde criança, né? Praticando a paixão pela atividade física, pelo boxe, que trouxe isso para ele, né? Trouxe, e a gente hoje bebe dessa fonte, né? Trabalha com essa criação fantástica dele. Tantos anos depois, né? Que coisa boa. Muitos anos. E os princípios, você acha que foi ele mesmo que escreveu cada um? Ou ele, pelo menos, comentava sobre essas coisas que a gente ouve, né? Dos princípios como a respiração, centralização, concentração. Será que isso saiu da boca dele? Ou pelo menos ele viajava nessas ideias? A gente não sabe nas biografias, né? Não relata esse fato, mas a gente tem o primeiro livro, né, que foram 2 alunos da Romana que escreveram em 1980, onde está contido esses 6 princípios. Né? Foi sistematizado nesse livro, né? A Romana ajudou esses 2 alunos a escrever esse livro, mas pode ser que ele tenha comentado alguma coisa, né? Mas a gente não acha evidências em relação a esses princípios, que ele tenha dito isso. Eu vejo, assim, que o Joseph, ele dedicou a vida dele a isso, né? E ele deixou um pouco a vida pessoal, vamos dizer, um pouco de lado, assim. Fala um pouquinho sobre esposa, filhos, né? Acho que pouca gente tem ideia aí de como foi isso na história dele. Eu falo que ele acho que nem dormia. Né? Acho que ele ficava criando essa a cabeça, impressão mesmo. Fervilhando, né? Ele criava alguma coisa, aí não dava fazer sentido para aquela criação, ele descartava. Né? A gente vê isso nas biografias. E tem muitos protótipos que não foram para frente, né? Sim, né? Ele teve 3 relacionamentos, né, amorosos. Ele casou com a Maria. A Maria já tinha um filho de outro Isso lá na Alemanha ou já lá? Na Alemanha. Na Alemanha, tá. Acho que em 1905 esse casamento. Tá. E ela grávida de 5 meses da Lene. Né, ou Luiz e a Lene, que a gente conta, né? Lene Pilates. E aí a Lene nasceu, ele adotou o filho dela, o Wilhelm, né, passou a chamar o Wilhelm Tuchman Pilates.
Depois tiveram um filho em 1908, Hans, que depois de 11 meses faleceu, juntamente com a Maria, mesmo período, suspeita que seja tuberculose. Depois que ele sai dos campos, né, da guerra, ele se casa em 1919 com a Elfriede, que ela é 5 anos mais velha que ele, e adota a filha dela, Carola, de 14 anos também. E depois tem a história do navio, né, onde que ele conhece a Clara, né, que eles se Então conheceram ele nesse veio navio. sem a família. Sim, Tá. a Lene ficou morando com o pai, né, com o avô, e o Wilhelm morando com a mãe, com a avó materna. Né, Ele que falou, vou lá tentar um negócio, fica aí, me E espera, volto. vou ver se é bom. Naquela época não era nada fácil. Vou né? ver se é bom, qualquer coisa eu volto para buscar vocês. E a Carola nunca mais. ficou, né, a adotiva ficou com a mãe, com a Elfriede. Na verdade, ele foi embora casado. Tá. Né, se a gente observar isso na história. Sim. Né, então, ele se encontrou com o Clara nesse navio em abril de 26. E eles viveram juntos até 1967, né, durante 41 anos, juntos, em Nova York. Tá. Então a Clara foi quem permaneceu mais tempo ao lado dele, Não né? E que tiveram ajudou filhos, ele com tudo isso também. E não tiveram filhos. Não, Tá. não tiveram filhos. E não sabe se casaram também. Não foi encontrado tem- nenhum documento de certidão de casamento como os dois anteriores. Mas eles assinaram um documento quando compraram uma casa, né, um sítio, como casados, o estado civil deles. Tá. Mas Xavier e os biólogos não encontraram uma certidão de casamento. E tem uma curiosidade que eu tenho, Alisson, porque eu sou professora e praticante de yoga. E eu vejo muito do yoga no Pilates, assim. E o yoga, ele é milenar, né? Sim. Vocês têm algum relato, algum documento que mostra que o Pilates praticava yoga, ou que ele tem... Porque, assim, até a filosofia por trás da contrologia, né? Esse conceito de saúde global, tem muito do yoga ali. Então, eu queria saber se tem alguma coisa que você descobriu, assim. Na verdade, a gente vê umas fotos dele de 1931, uma sequência de dois pôsteres com as posturas da yoga. Alguma coisa de yoga, alguma coisa de contrologia. Já me perguntaram se ele teve na Índia, né, para estudar yoga, mas não há relatos nenhum. Não tem. Né, onde, se ele teve alguma influência, ou se ele teve contato com yoga, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, mas... Ou talvez até livros, né, que ele na estudava verdade, na imagino época. que seja livros mesmo. Sim, tá. E de todo o material que você tem, né, de todo esse repertório que você traz pra gente, você tem todo tipo de documento físico, você tem imagem, tem foto, tem... Sim. E isso fica disponibilizado em algum lugar ou você só apresenta nos workshops mesmo? O pessoal poderia achar isso em algum lugar? Assim, é para as pessoas que são curiosas, que querem estudar. Olha, Alisson, como que eu faço para aprender isso e aquilo? Tem algum caminho, assim? Tem um site do Javier, da biografia, né? Você Legal. compra a biografia, tem um site que contém as fotos, né? Que é uma fonte. E tem muitos estudiosos hoje, né? No Brasil, fora do Brasil, que disponibilizam alguma coisa ou outra, mas a gente sabe hoje direitos autorais, né? É um Sim. problema. É. Então a gente não pode ficar postando aí. Eu já tive publicações excluídas, né? Tem por essa conta coisa, disso, né? De denúncias, de né? denúncias do Instagram, né? E então é complicado isso. Que né? esse material tem donos, né? Na verdade, eu falo que a contrologia de Joseph é nossa. Né? Ele deixou tudo pra gente. Mas tem um dono, né? Em Nova York, é o Sean Gallagher. Em 92 comprou, né, artigos, fotos, vídeos de Joseph, né? Foi o último comprador. Então ele detém um direito sobre isso. Sim. Né? Ele é dele, né? Ele gastou uma grana para comprar isso do Eitai Home, que era um chinês que era dono anteriormente a ele. Entendi. Então veio de outra pessoa. Veio. E esse estúdio, né, que ele construiu ali, né, desde dessa ideia de praticar artes marciais, aí foi aparecendo um equipamento, outro, e de repente se tornou um espaço para praticar contrologia. Sim. E eu vejo que ele aplicava muitas aulas para os bailarinos renomados, né, de Nova York. E você sabe se ele atendia o público comum, assim, aquele senhorzinho que batia lá na porta? Eu queria fazer esse exercício aí. Ele atendia também? Sim. Ele atendia qualquer público, né? Javier descreve uma coisa interessante na biografia sobre sala mista, que nessa época, nessa década de 20, né, tinha espaço para mulheres se exercitarem, espaço para homens, os artistas, né, dançarinos, e ele juntou todo mundo no mesmo lugar. Existe algum vídeo disso? Algum A gente vê fotos, né? Só fotos, de né? homens, Nada... mulheres juntos, né? Pessoas comuns, os Mas cantores algo de em ópera. movimento ali para que a gente pudesse ver como que aquilo acontecia. A gente vê alguns vídeos, sim, de alunos, pessoas comuns, né? Hoje a gente dá nome a algumas pessoas nas fotos, né? Roberta Peters, e vários cantores de ópera.
e vários artistas de cinema, mas a gente vê pessoas comuns também, né? Alguns vídeos de alunos, parece que é a primeira aula, né? Tem um vídeo de um filho de um médico que era cliente do estúdio que foi lá praticar odontologia, fazendo uma aula de reformer, e depois 6 meses um vídeo dele, né? Para a gente provar e ver, né? Como a odontologia transforma as pessoas, transforma a vida. Mas ele tratava assim de pessoas comuns E as aulas eram comandadas, assim, ele tinha cada um no seu equipamento ali, e ele, de repente, ele dava uma instrução inicial e o pessoal seguia ali se movimentando. Sim, ele falava, tinha o nome de grande salão ou ginásio. Eu já ouvi falar desse termo, Ele ginásio. tinha um quartinho, uma sala menor, parecia que ele ministrava aulas ali privadas, individuais. Ou se a pessoa estava chegando, né? E eram as aulas mais caras, então quem tinha condição ficava naquele espaço, né? Mas tinham as fotos sobre rodas, que a gente vê, uma sequência de Wunda, de Match, de Reformer. Dizem que a pessoa puxava, né? Ele mostrava, você vai fazer desse primeiro até o 12º. E a pessoa puxava essa foto sobre rodas, né? Um banner, Um alguma banner. coisa assim, né? A gente vê nas fotos da revista Life, a gente vê isso. E colocava perto do equipamento, perto da Wunda, você fazia ali. Seguir aquela sequência E que de- orientou. E de repente Mas você ele ia já lá sabia. e dava uma E orientada. dava os toques, justamente. Clara, a Hannah, né? E o John Winters, os assistentes oficiais do estúdio. Quais eram os assistentes que A ficavam? Hannah, que chegou em 1937, ficou até após a morte dele em 68. E o John Winters, que chegou em 58 e ficou depois com a Romana e a E lá no Clara. finalzinho a Romana também... A Romana Mas- chegou em 58, ela teve lá em 41 e 42. Ela se casa, né? Vai embora para o Peru. Aí depois ela retorna a Nova York, né, em 58. E ficou Aí ficou, de vez. de vez lá. E dizem que o Joseph, ele era muito bruto, né? Ele era... Não era um cara, assim, que tinha uma didática de ensino, né? Facilitada, vamos dizer assim. E que a Clara, a Romana, ajudou muito nesse sentido. Você tem, assim, algo a respeito para falar sobre isso? Porque a gente vê uns observa, vídeos né? dele, assim, né? Uma mãozinha pesada ali no pessoal e tal. Justamente, a gente observa ele com aquele jeito dele, né? De empurrar, de tocar, né? E eles dizem que a Clara era a dama do estúdio, né? O hands-on dela era um toque suave, a voz suave, e ele era o contrário disso, né? Ele tinha mais enérgico, mais rústico, bravo, mais né? bravo. Mas ele era o dono do estúdio, né? Era o dono do método, né? Era o gênio, era o cara. A didática dele era daquela forma e as pessoas aprenderam assim, né? Sim. E ver as mulheres, né? A Clara veio a Romana e os outros assistentes, né? As outras elders também. E deram essa suavidade um pouco daquele lado mais bruto de Joseph. E falando um pouquinho dos elders, né? Bastante gente teve contato com ele, com o método, e depois acabaram disseminando isso, né? Pelo mundo afora. Então, hoje a gente vê, né? Bastante diferenciação de um professor para o outro e tal. Você acha que isso perdeu um pouquinho a essência para alguns professores e para outros não tanto? Como é que você vê isso, assim? Porque a gente vê muitas maneiras de ensinar diferente, né? Eu acho que cada um sentiu, né, no seu próprio corpo a forma da odontologia. E foi replicando e passando isso, né? Sim. Igual o tal quartinho que tinha lá, a sala, né? Que, ou claro, Romana, os assistentes não frequentavam, ele entrava, era exclusivo dele, né? Por isso que tinha um reforma e uma Wunda dentro desse quartinho. E a gente não sabe o que ele fazia lá ou praticava, né? Dizem que Com- tem umas com aluno. anotações, né? Desse quartinho, de coisas específicas que Muitas ele coisas passava ainda ali, que né? não foram reveladas, né? Que a gente Aham. tem interesse de saber. Então pode ser que ele passava algum exercício, alguma forma, Lição de casa. né? Lição de casa, para esses alunos. Para trazer talvez autonomia depois para ir pro ginásio, né? Para a Sim, pessoa chegar o e... interesse era interessante era interesse. esse. Eu acho Depois ele que- vinha pro grande salão, pro ginásio. Hoje, né, nós temos uma bagagem da profissão, né? Eu também sou professora de educação física, que comecei ali a minha história na profissão na área de treinamento de força, muito interessada nisso, também gostei do Pilates. E aí, depois de muitos anos vivendo Pilates, eu também acho que faço um pouco disso. De tudo que eu aprendi, eu ainda resgato um pouco da essência do que eu conhecia desde dos estudos da graduação. A gente também acaba levando, colocando um temperinho nosso, Sim. né? Mesmo que a gente tenha aprendido o mais puro Pilates, a gente acaba colocando um tempero, que é isso que identifica até, e que faz com que o aluno se identifique com a gente, né? Para que ele goste mais da aula de um ou do outro, é por identificação. E acredito que até hoje é feito dessa forma, né? E É, tem a uma gente relação também de empatia, eu acho, né? Entre aluno e professor.
Talvez a gente aplique a mesma aula, mas um aluno vai preferir fazer com o Alisson e não com a Adriana, Sim. né? Eu acho que isso é tão encantador, né? Porque isso traz uma relação. Por conta dessas sensações, né? Por essa sensibilidade, que cada um tem a sua, né? Eu acho isso incrível. E aí, Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho das datas, assim, de um equipamento para o outro, para a gente ter ideia de como foi a ordem que ele criou, assim. Primeiro foi o match mesmo, a sequência de match que ele criou, para depois vir os aparelhos ou não? Foi primeiro o acessório e depois... Eu acho que primeiro foi o Matt, que foi uma pesquisa recente na biografia da Lolita. Ela fala isso, que um aluno perguntou para ele dentro do estúdio como é que foi o tempo de guerra, do tempo que ele esteve, né, nos campos, recluso. Sim. Que ela ficou até assustada com a forma com que ele responderia isso. Aí que ele disse que foi os anos melhores da vida dele, que lá ele teve tempo para desenvolver a contrologia. Nossa, surpreendente. Né? Porque ele teve o tempo ali Tempo hábil de pessoas à disposição para ele, né, testar tudo aquele estudo que ele tinha feito já, né, de conhecimento. Então, imagino que o Matt tenha saído dali, porque não tinha equipamento de acessório, não tinha nada ali dentro. Sim. Né? Nós estamos falando de 1914, 1915, né? E aí a gente vem com o Foot Corrector em 22, primeiro acessório. Reforma em 1924. Haja mente para lembrar dessas datas. Depois a gente vem com a Vunda, né, falando de equipamentos, né, porque a gente tem em 1930 a chair, que é uma cadeira, e as camas e o sofá, mas em 31 a Vunda. Depois vem em 37 o Tensor, que é um equipamento, um acessório que sumiu na história, que ele se assemelha muito ao Magic Circle, Eu já vi que a ele gente em utiliza. foto. A gente vê ele em só que ele fotos tem e uma vídeos. molona, assim, né? São 2 tubos telescópicos com uma mola dentro e uns quadradinhos para você fazer, como se fosse um Magic Circle, Sim. parece muito. A gente vê um vídeo ali com ele na cabeça, 2 no ombro, abdômen, perna. Depois vem, acho que o Bad Knees, uma cama. E os outros equipamentos não foram patenteados. Cadillac, Spine, os barris. Porque era muito dinheiro, né? Sim. Que a gente vai patentear hoje, você tem que contratar um escritório de advogados para fazer uma pesquisa, né? E isso demanda tempo e dinheiro. Então ele patenteou 8 equipamentos e acessórios, né? Nessa história dele toda. Mas os outros não foram. Mas aí o Cadillac foi a partir de 1940, né? Vieram várias camas, né? Um conjunto de camas que ele foi criando, né? Além do Bad Knees, além da cama em V, outras coisas, do Massage Table, né, que a gente tem até um vídeo da Romana com ele, né? Só tem uma parte aérea, para depois criar o Cadillac, né? Fez essa junção, né, dessas camas para... Dizem que o Cadillac veio dessa junção de várias camas para criação final. Até, né? Isso. Tá. Então, assim, de datas a gente tem mais tanto do Reformer quanto da Vunda e do Foot Corrector. E hoje, se eu for para Nova York, eu ainda encontro esse estúdio lá para conhecer? Na verdade, o prédio ainda existe, né? O estúdio tem um estúdio que funciona, mas é do lado. Não é na mesma sala. Não, é do lado. Ela chamava Rolates, né? A Roberta. Ela fez essa mistura de Roberta com Pilates Rolates. Chama Nice and Tal, parece hoje. Ela vendeu, né? Hoje é outro proprietário. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é do lado. A sala dele está lá. Eu vi alguma coisa que esse novo proprietário, ele está tentando resgatar realmente como era a estrutura real, assim, eu vi de isso quando o também. Sr. Pilates desenhou até a disponibilização dos equipamentos nos mesmos lugares, os posters, as janelas. Porque foi modificado, e eu vi também que depois o trabalho lá dentro foi modificado, e aí eu vi também que ele estava tentando fazer essa recuperação. Vamos ver, né? Quem sabe? Tomara. Mas mais informação pra gente, né, Alisson? Sim. E você falou que, né, os barris, o Spine não foi patenteado. Aí eu fiquei pensando, será que por isso que a gente vê barril hoje, uns têm regulagem, outros não têm regulagem, uns têm as escadinhas mais afastadas, outros têm as escadinhas mais próximas. Talvez seja por isso também, né? Na verdade, ele não tinha, né, patente desses equipamentos, que não foi patenteado, mas ele tinha desenhos, plantas com medidas. Tá. Né? Segundo a história conta, a Gratz, né, que era até então uma empresa, né, que construía mobiliários, esculturas de metal, ela, na verdade, hoje só trabalha com equipamentos de Pilates. Né? A Gratz teve um estúdio fazendo reparo em alguns equipamentos, construindo os equipamentos, principalmente o Cadillac e o Reforma de alumínio, a partir dos anos 58, 59, e depois dizem que ele deu essas plantas para a Gratz.
né, originais com esses tamanhos, então, do barril, do spine e tal. Eu já ouvi A dizer gente que não a sabe Gretz... se houve modificação Tá. depois disso, da morte dele. E eu já ouvi dizer que a Gretz era do irmão dele. Tem registro disso? Não, né? Não. Tá. Então Não foi é. uma informação que chegou assim, que voou. E hoje a gente vê equipamentos bem modificados, né? Sim. Quando você compara um reformer original de um reformer mais moderno, você acha que ele concordaria com isso, dependendo, quando a gente vê um equipamento de musculação na academia? A gente vai numa academia mais antiga, aquelas de bairro, a gente vê umas estruturas ali bem, né? E hoje, com o tempo, tudo bem mais renovado, pensando na ergonomia, para que tudo funcione melhor. Talvez ele concordaria com isso ou não, na sua opinião, como um grande historiador? Eu acho que não. Acho que ele criou aquilo naquelas medidas, né? Que o corpo se encaixa, as articulações, a musculatura trabalharia daquela forma, né? Porque ele ficou... Se a gente for pensar aí, né? Ele criou a contrologia em 1902. Aos 19 anos de idade, ele já dizia que ele já treinava em seu próprio corpo e no corpo de outras pessoas uma arte científica. Teve muito estudo em volta, né? Sim, se a gente for ver a morte dele em 67, estão 65 anos aí. Criando, testando, recriando. Então, para chegar nos equipamentos, nas medidas, na tensão da mola, e a gente vê os equipamentos, né? Até mesmo modificados, porque maiores, ele né? ele pensou nos exercícios para que pudessem ser feitos naquele. Então, aparelho. essa é a minha opinião, tá? Agora eu estou colocando somente a minha opinião. Eu já tive experiência com equipamentos fabricados na China, não tinha nem marca, assim. E que eu tinha certeza que a pessoa que fabricou aquele equipamento não tinha noção do que era feito naqueles equipamentos. Então, o Sr. Pilates, ele desenhou esses equipamentos e já pensou nos exercícios que eram feitos ali. Então, por isso, para mim, faz sentido, né, preservar esses equipamentos nessa forma original, porque realmente tem um contexto ali, tem um método a ser, né, praticado ali naqueles equipamentos daquela forma. Sim, Essa e é a hoje minha as pessoas opinião. estão voltando às origens, né? Aí agora me informaram que descobriram que a fábrica que fazia as molas para Joseph existe até hoje em Nova York. Olha! Então, estão pessoas que estão indo lá, Pra né, resgatar. comprar essas molas, né, Sim. com essa resistência que foram feitas em 1930, 40, né? Eu vou falar um pouquinho da minha prática pessoal, assim, eu já pratiquei em equipamentos de medidas diferentes, de marcas diferentes, É diferente. e a Totalmente. sensação no corpo é outra, né, Alisson? Uhum. A gente sabe disso, né, Sim. quando a gente usa a técnica que ele criou ali, né, os movimentos, você fala, gente, você acha informações internas no corpo que não é qualquer equipamento que traz, Os né? exercícios nem saem. Né? Muitos exercícios nem Impossível. saem, ou às vezes a articulação não fica bem encaixadinha no movimento, né? Uhum. Isso é bem importante, porque eu lembro que o meu Cadillac, ele era bem largo, e quando eu ia fazer o push-up, eu percebia que faltava movimento ainda, sabe? Hoje, que ele é mais estreitinho, né, medida Os mais braços, as próxima. articulações se encaixam melhor. Sim, se né? encaixam melhor, e você usufrui melhor também, né? Sua Sim. musculatura trabalha melhor, enfim. Sim. E independente da estatura, né, do aluno. Impressionante. Porque eu já ouvi isso, que mas o meu aluno é muito alto, ele não cabe. A gente tem os ajustes, né, das marchas ali Uhum, para abrir um é pouco mais o justamente por carro, isso. porque tudo já foi pensado. Gente, né? eu tive experiência com isso. Eu tive um aluno que é ex-profissional de voleibol, 2,14 metros. Eu falava, gente, eu não vou conseguir dar aula pra esse homem. Ele cabia no reforma. Eu falava, Cabe. o Joseph Pilates foi, assim, sensacional É na que a gente tem criação. que ir preparando o corpo também, né? Para que ele possa fazer, por exemplo, um pull-up bem feito na bunda. Sim. Né? Então, tudo tem um preparo, né? Sim. Enfim. Exatamente. Eu tinha essa sensação que as pessoas falavam assim, gente, essas pessoas que desenvolveram esses equipamentos assim tão diferentes do original, que elas viram aquilo e Um falaram assim, telefone sem fio, vou né? copiar e aí vamos ver o que dá para fazer ali. Aí começaram a criar exercícios que pudessem ser feitos naqueles Porque era muito equipamentos. fechado, né? O Pilates clássico original. Então isso foi é verdade. chegando aos poucos, então as pessoas, as fábricas, principalmente no Brasil, né? Foi vendo uma foto, foi vendo alguma coisa, ou conhecendo ele tirou umas medidas e cada uma empresa, né? Foi fazendo o que era possível ali, né? Deixa eu colocar essa justamente. ombreira mais aqui, que Deixa eu fica botar mais mais uma mola. confortável. Deixa eu aumentar isso aqui que tá muito pequeno, né? Para caber uma pessoa maior. E aí, né? Hoje que a gente tem de modelo é a Gretz, né? A empresa que tem, né? Com algumas modificações ou não. Né, Mais que a gente- fidedigna, assim, mais podemos fidedigna, porque ela tinha as medidas de Joseph. Joseph deu a ele. Né, o Os dono da desenhos empresa. estavam ali, né? E vamos falar então um pouquinho do final da vida do Joseph, assim, a morte dele, né? Que tem muita coisa aí nisso. Além de falar da morte, eu queria falar sobre a data de nascimento, porque tem muita repercussão sobre isso também, né? A data que ele nasceu e como ele morreu, como foi o finalzinho da vida do Joseph.
né? A data do nascimento é 9 de dezembro de 1883. Uhum. Só que ele adicionava 3 anos da sua idade. Então isso era mesmo, ele adicionava. Verdade. A gente não Para sabe aparentar por ser quê. mais novo. Ou porque ele queria se mostrar, né, mais jovem, mais jovial numa idade mais avançada. Ou Olha porque como o meu essas- método funciona, Sim. puro marketing. Puro marketing. Ele era muito marqueteiro. É. E porque seus 3 relacionamentos amorosos, as mulheres eram mais velhas. Ah, Isso os poderia ser. 3. Todas as 3 esposas, companheiras, eram mais velhas que ele. Ele queria acompanhar ali. Né? Aquele problema de o homem ser mais novo que a mulher, né? Sim, na naquela época isso devia né? pesar, né? É. Então, porque não tem como, porque os pais casaram em maio de 81. E antes de Joseph ter uma filha. E não há menção na história que ele tenha sido gerado antes desse casamento. Fato. Muito Então, legal. né, e isso comprova, né, pela data de casamento dos pais. E aí o final da vida dele, né, um sentimento muito amargo, né, porque os médicos, né, os políticos não aceitaram, né, não entenderam que ele queria criar a contrologia, essa criação durante seus 65 anos, né, de contrologia. Então, um sentimento muito amargo. A gente vê reportagens dele falando mal da sociedade americana, mal dos políticos, mal da classe médica. E então, um sentimento muito amargo com isso, né? Aí ele veio passar mal no finalzinho de setembro de 1967. Foi com uma apneia, né? Ele tentou naquele Bednisium, né? Fazer uma sequência de braços para melhorar a expansão pulmonar, não conseguiu. John Steele conta isso muito bem naquele livro Cage de Lion. E que ele, claro, queria ligar para a ambulância, né, do hospital para levá-lo. Ele não deixou, ela teve que ir escondido, porque tinha um telefone no estúdio e uma extensão no apartamento. Ele estava no apartamento, ela teve que ir no estúdio escondido ligar para a ambulância. Aí o Lennox Hill mandou a ambulância, ele foi internado lá, acho que 27 de setembro, por 13 dias, e veio a falecer no dia 9 de outubro de 67. E a história que o estúdio sofreu um incêndio? Que ele tentou salvar os equipamentos, ficou preso e ficou inalando fumaça, né? Essa história. Na verdade, houve um incêndio no ano de 66, no prédio. Um ano antes. Um ano antes. E segundo dados, né, não houve nenhum incêndio no 8º Avenida no ano de 67. Então, ele não morreu queimado. Então, o estúdio, além de ter o ginásio, o grande salão, tinha essa salinha, né? E tinha uma varanda do lado externo, onde continha uma mesa com pães, café, cerveja, água, onde ele, claro, às vezes conversava com um aluno, né? Tomava um café. Essa varandinha pegou fogo. Ela ficava na parte externa e muita fumaça e fuligem dentro do estúdio. Então isso foi no ano de 66. Né? Mas assim, nenhum equipamento chegou a pegar fogo, incêndio, então comprovando que ele não morreu. E né? que pudesse ter agravado o estado dele de saúde, que já podia estar debilitado? Respirar essa fuligem, algo assim Não também sei, não? eles devem ter evacuado do prédio. Claro. Né? O Corpo de Bombeiros deve ter tirado todo mundo lá, né? Até controlar esse incêndio. Mas ele veio falecer de pneumonia, né? Foi a causa dele. Por enfisema pulmonar, né? Ele foi um tabagista a vida Eu toda. ia falar sobre isso, né? Ele fumava charuto, né? E cigarros, Cigarro cachimbo. também. A gente vê uma foto dele sentado, ele com um cachimbo e um charuto dentro do cachimbo. Acho que para não encostar o charuto na boca, não, botava o charuto e o cachimbo. O cachimbo na boca e o charuto na ponta. Então ele tinha esse hábito também de fazer isso. E também naquela época, acho que a informação de que cigarro fazia mal para a saúde, né? A gente foi ver isso muito depois, E né? ele falava que a contrologia era que melhoraria isso, né? Sim. E até pela infância dele, né? Essa parte respiratória, acho que por isso que ele deu tanta ênfase, né? Nessa parte respiratória também, no método dele, né? E você, como um grande conhecedor aí da história dele, né? Chegou tão pertinho ali, né? De repente, de apontamentos tão importantes. Você acredita que hoje, se ele pudesse, né? Se ele estivesse vendo tudo isso que está acontecendo, como o legado, né? Tá seguindo, você acha que ele estaria satisfeito? Eu acho que sim. Né? Ele tentou criar, né, 2 fundações para justamente perpetuar esse legado dele. No final da vida dele, essa criação, esse tempo todo de trabalho, de dedicação, né, para construir um método, um sistema de exercícios. Então ele tenta criar essas fundações. Então eu acho que hoje, após 58 anos da morte dele, né, porque ele falava que ele estava 50 anos à frente. Sim. Né, eu acho que ele estaria feliz com que milhões e milhões de pessoas no mundo praticam, né? Contrologia, praticam porque Pilates. pensando bem, talvez ele tenha morrido achando que isso ia se perder, né? Sim. E as pessoas que tiveram com ele conseguiram, né, levar isso adiante. Então, presente, né? É um presente para nós. Não Pra tinha nós. como, né? Algo tão perfeito se perder lá atrás. Nunca, né? Não poderia. E o que você acha, Alisson, que ainda hoje a gente aprende com o Joseph Pilates assim?
mesmo ele não estando mais aqui? A gente aprende a estar mais ativo, mais firme, mais vivo, retornando à vida por meio da contrologia, né? Que é fantástico esse título desse livro. Esse retorno à vida, um corpo mais funcional, um corpo mais ativo, a mente mais ativa, eu acho que é isso. Alisson, você como praticante e historiador, para o pessoal de casa que pratica mesmo Pilates, o que você acha que eles deveriam pensar ou lembrar toda vez que entra numa aula de Pilates para praticar? Pensar nessa história toda, né? Que a gente vai ter um outro olhar para o equipamento, um outro olhar para aquela sequência de exercício, né? E estar sempre ativo, sempre vivo, pronto, disposto Legal. para praticar. Perfeito. E assim, ó, a gente vê no mercado de movimento sempre muitas novidades, assim, né? Novidade aqui, novidade ali, novidade lá. E a gente vê na rede social Pilates de tudo quanto é jeito, assim, né? Coisas bizarras, coisas muito bem fundamentadas. E eu acho que para o público de casa é difícil, né? Discernir o que é, o que não é. Então, eu queria saber de você, assim, o legado do Joseph, com o passar do tempo, você acha que ele tende a morrer? Ou você acha que ele perpetuará pela magnífica transformação que ele causa? E quando essa mensagem chega da forma correta, o quão transformadora ela é? Não vai perder e não pode. Não pode, né? A gente não pode Esse deixar, legado, né, essa Alisson? história, não pode, a gente não pode deixar perder. Eu acho que a tendência é evoluir cada vez mais. Muita gente achou que o Pilates fosse moda, né? Ih, tá abrindo só estúdio de Pilates, não sei o quê, e daqui a pouco né? isso vai passar. E pelo contrário, né? As pessoas estão estudando mais, E estão surgem aprendendo mais estúdios mais curiosidades, mais estúdios, para que as pessoas, né, possam praticar e possam ter uma vida, né? As atividades de vida diária sejam mais normais possíveis, né? Com menos dor, com menos dificuldades. Da mesma forma que a gente vê estúdios sendo abertos com uma ideia totalmente diferente daquela original, como esses salas só com reformer, música alta, uma luz ali como se estivesse numa balada, balada. A gente vê isso, mas a gente também vê muito mais professores de mais antigos, buscando conhecer mesmo o Pilates na essência. Então tem esses dois lados assim. Então a gente está vendo Pilates, né? Sim. Seja lá como for, ele ele está presente. Está se movimentando. Isso. Né? Esse é o grande desejo de Joseph, né? Sim, e como na rede social tem de tudo, né? O importante é que quem conhece realmente, né? O seu trabalho hoje é disseminar realmente, né? A essência, de onde veio, o porquê, né? E assim, eu queria também saber, dentro de toda a história, né? De tudo que você estudou, tem alguma passagem na vida ou na criação do Joseph, assim, que mais te marcou quando você estava estudando? Que foi uma coisa que ficou mesmo, assim? Eu acho que foi esse tempo de guerra que Tá. teve, né? Nesses quase 5 anos, né? Passou por 5 campos. Naquela iminência de morte, de morrer. Né? Vai lá que a Alemanha vence a guerra. Né? Era um campo que tinha quase 20... Chegou a, né? Ele foi programado para ter 23 mil, chegou a ter 26, né? O campo de No-Clow, que foi por 3 anos e meio que ele ficou. E estavam reclusos, né? Não era um campo igual os campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial de Hitler. Mas ele ficava naquela iminência. E aí? E se eles quiserem matar todo mundo aqui? E olha para onde ele direcionou a energia dele, né? Né? Caramba, realmente, isso é realmente. impressionante. E olha, Alisson, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados, que é uma pergunta marcante, que depois a gente vai deixar tudo isso bem registrado, né, Dri? Com certeza. Que é a seguinte: simples. O que é Pilates para você? Pilates, para mim, é manter esse legado, essas histórias vivas e fiéis, retornar à vida por meio da contrologia, é estar vivo, estar pronto, é vida, é paixão, é amor, né, que eu tenho por esse legado, por essas histórias, e por levar essa história adiante. Acho que a gente tem que ter esse compromisso, né, de levar essa contrologia com muito respeito, com muito amor, né, que esse legado não se acabe nunca, que as pessoas estejam mais aptas, né, a praticar, que sejam menos sedentárias. Acho que é o que Deus queria, né, movimentar o corpo, movimentar a alma e o espírito juntos. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho, Alisson. Ele engrandece Obrigado. muito, assim, o nosso meio e que cada vez mais profissionais se interessem em saber, em te procurar, em querer entender a vida do Joseph e aplicar isso dentro dos seus espaços da forma melhor possível para os seus clientes. Parabéns. E tem algum projeto
que você queira compartilhar com a gente, alguma novidade. O seu estúdio, você tem um estúdio, né? Sim. Tem um espaço. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Pra gente Eu deixar aqui trabalho registrado. com Pilates, né? Eu tenho um estúdio de Pilates na minha cidade. E estou aí, né? Nos workshops, online, presencial, viajando. Quando sou convidado, para mim é sempre um prazer contar essas histórias, desmistificar algumas coisas, né? Que ainda as pessoas contam, para manter vivo esse legado, essas histórias. Perfeito. E aí, gente, a gente está no finalzinho, né, Fê? Infelizmente. Mas, né, preparando algo muito bacana aí A para segunda temporada. temporada. Exato. E aí, assim, a gente termina esse episódio com aquela sensação de que a gente deu a volta completa no círculo, né? Porque a gente queria trazer nessa primeira temporada um pouco sobre tudo que Pilates pode ser. Trouxemos praticantes, né, de Pilates, esses alunos Alunos mesmos reais, assim mesmo. Trouxemos atletas, profissionais da saúde, né? Teve o doutor Antônio aqui que Sim. colaborou muito, né? Um ortopedista, profissionais, Professores. né? Especialistas em Pilates. Educadores físicos, fisioterapeutas. E então acredito que realmente a gente concluiu essa primeira temporada, agora fechando com chave de ouro, com você aqui para mostrar realmente como que tudo isso foi inspirado, né? Para que a gente pudesse chegar até aqui hoje. Que Pilates é além de exercício físico, né? Que teve uma história por trás, Sim. que teve uma filosofia de vida, uma forma de aplicação. Então, eu acho que a meta foi cumprida, né, Fê? Cumprida. Obrigada por nos acompanhar, Obrigada. gente. Então, fique de olho, porque a segunda temporada vai ser muito boa também. A gente vai se dedicar muito para isso. E compartilhe aí essa fala, né? E tudo que o Alisson estuda aí para que a gente possa levar um Pilates cada vez com mais qualidade para todo mundo que pratica. Muito obrigada. Um abração.